O livro de Mateus 24 nos dá algumas indicações importantes para que possamos discernir a proximidade do fim dos tempos. Sugiro que cada um de vocês que estão ouvindo essa mensagem retire alguns minutos para fazer a leitura do que está contido nesse livro, pois é um texto para reflexão. Diria que esta passagem é uma das mais importantes, que condiz vários sinais do que antecedem a volta de Jesus. Assim também como são disponibilizadas orientações a serem seguidas. Então temos que ser vigilantes e acreditar no que está escrito na Bíblia e crer no que está nas Escrituras, não dando ouvidos aos falsos profetas. É importante escutarmos ensinamentos, mas temos que analisar se o que estamos escutando está de acordo com a Bíblia. Se não tiver, não devemos seguir, pois Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia é um livro sagrado, inspirado pelo Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, pois haverá muitos falsos profetas que estarão operando no engano. Como Jesus advertiu, acautelai-vos que ninguém vos engane. Por isso é importante que possamos fazer a leitura da Bíblia, assim examinando as Escrituras. Antigamente, o Evangelho não era pregado como hoje, pois um padre ou um pastor não tinha como alcançar multidões devido ao deslocamento para alguns lugares distantes. E hoje, com o avanço da tecnologia, uma pregação pode ser vista por milhares de pessoas no mesmo tempo em vários continentes, em questão de minutos. Tudo isso através da internet. Veja o que diz no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. No verso 22 diz: Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Você sabe quando está um sol intenso e logo começa a aparecer algumas nuvens e você olha para o céu e percebe que vai chover? Desse modo, são os sinais de acordo com as parábolas. Veja o que diz no verso 27. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Mesmo esses acontecimentos sendo sinais de que o fim dos tempos se aproxima, necessariamente não indica que o fim chegou, pois todas as profecias bíblicas terão de ser cumpridas. Veja o que diz o livro de Mateus, capítulo 5, versículo 18. Porque em verdade vos digo que antes que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. O apóstolo Paulo avisou que os últimos dias trariam um notável aumento nos falsos ensinamentos. Em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, diz que o Espírito expressamente diz
que nos últimos tempos apossarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. E em 2 Timóteo capítulo 3 diz que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, Se você puder, eu peço que você acompanhe a leitura na sua Bíblia do livro de Mateus, capítulo 24. Veja o que Jesus disse aos seus discípulos. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele, em particular, e lhe pediram: Diz-nos quando ocorrerão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? E ele respondeu: Vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então, se alguém vos anunciar: Veja, aqui está o Cristo, ou ali, não acrediteis, pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e apresentarão grandes milagres e prodígios para, se possível, iludir até mesmo os eleitos. A palavra prediz tem o significado de prever, e é exatamente como está no verso 25. Veja que tenho predito. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também, vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará a terra e o céu, porém a minha palavra não passará. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Porque em verdade vos digo que antes que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Por isso, ficai também vos apercebidos, porque a hora em que não cuideis, o Filho do Homem virá.